experiência como professora, eu já tinha experiência como professora de oficina de leitura e produção de texto com crianças, de muitos anos, 15 anos que eu tinha trabalhado com isso, e aí essa coordenadora me chamou justamente porque eles não tinham proficiência para desenvolver e produzir o projeto do vídeo, né, do projeto lá que eles estavam fazendo. E aí ela me chamou, André, dá uma força aqui para ajudar eles a escrever e tal, e acabei me envolvendo e fiquei 2 anos, né? Então foi um pouco isso. E eles aceitaram bem assim essa coisa de. Porque geralmente eles são meio relutantes, né? Muito. Escrever sobre eles. Não, relutaram muito. Depois, assim, o primeiro problema que a gente tinha era. Chegou. Oi. Desculpa, já acabei começando. A gente começou conversando devagarinho. Tudo bom? Como é que você chama? Gabriela Andréia. Então, assim, eu tinha esse olhar também da antropologia, né? Então, quando eu cheguei, eu notei tudo muito estranho, porque, assim, era um projeto que era uma ONG, né? Na verdade, a gente já pode dizer qual é a ONG que é, o AfroReg, que eu não sei se vocês conhecem, no Rio, que é uma ONG bastante grande, que se formou a partir de uma chacina que teve no Rio, na Baixada Fluminense, muito séria e tal, e essa ONG se formou em torno desse evento trágico. E a partir desse momento, então, essa ONG passa a trabalhar com jovens em situação de risco, né, para tentar evitar que os jovens saíssem do tráfico. Basicamente isso, né? Vocês sabem que no Rio de Janeiro tem muito tráfico de drogas, então eles desenvolveram essa ONG. Essa ONG cresceu muito e fazia parcerias com outras instituições, inclusive com a Rede Globo, né? Muito, né? O Instituto Credicar, do cartão de crédito, né, tinha um instituto de responsabilidade social. Isso eu acho que é interessante para vocês também, a coisa de mediação cultural, né? Porque a ONG, o AfroReg, é uma ONG de mediação cultural, né? Então a gente tem vários movimentos de reggae, né? AfroReg, e muitas coisas, produção de teatro e tal. E o Instituto Credicar, como uma instituição capitalista, né, as instituições capitalistas agora elas agregam valor quando elas têm responsabilidade social, né? Então ela criou, o Instituto Credicar criou uma instituição de responsabilidade social para produzir eventos culturais ou de formação educacional, para dizer que é uma empresa comprometida com a coisa social. Basicamente isso. Como essa empresa não sabia fazer nada disso, não tinha acesso aos jovens, né, fez uma parceria com a AfroReg, que já é uma parceria, eu acho, muito estranha, né, porque a gente tem aí o segundo setor, né, que é o setor privado, né, e o terceiro setor de uma ONG, uma organização não governamental. A gente começou o trabalho. E aí o que acontece? Qual era o interesse do Instituto de Responsabilidade Social do AfroReg, do Credicar? Era dizer que eles eram fabulosos, que eles tinham tirado muitos jovens do tráfico, né? Que eles tinham conseguido atingir uma melhora incrível. E eles precisavam de dados para isso, né? E pressionavam a gente, né, para ter esses dados e tal. Então, o primeiro impasse foi a seleção dos jovens. E eu estou ali como professora, né, passando uma experiência prévia de oficina de leitura e escrita com crianças, produção de escrita criativa, e ao mesmo tempo com o meu olhar antropológico, olhando aquela situação muito
curiosa, né? E aí, no processo seletivo, eu fiz parte também do grupo que estava selecionando jovens, tinham muitos jovens, e a maneira de atrair os jovens era oferecer uma bolsa. A gente oferecia o Instituto Credicado oferecia uma bolsa, como o Leandro falou que era na época, não era muito alto, mas para eles era significativo. Tanto que, isso é importante dizer também, tanto que a gente tinha jovens que com o dinheiro da bolsa contribuíam para o orçamento familiar. Então era uma coisa que era importante para eles, né? E aí tinha filas de jovens querendo entrar, e a gente fez uma primeira seleção. E a Gislane já tinha comentado a questão da evasão, né? Então a gente teve que fazer, acho que uns 3 processos seletivos, agora eu não lembro mais aqui, está escrito, porque tinha muita evasão, os jovens iam embora, né? Por que eles iam embora? Justamente porque a expectativa que eles tinham era completamente assistencialista. Esse é uma comunidade, esse projeto se desenvolveu numa comunidade, uma favela no Rio de Janeiro, mas numa zona que tem o maior índice de desenvolvimento humano do Brasil, né? Que é a zona sul do Rio de Janeiro. Então, é uma contradição muito grande, né? Daí até veio um livro que ficou muito conhecido do Zuenir Ventura, não sei se vocês conhecem, que é Cidade Partida, né? Que ele fala do Rio de Janeiro como uma cidade partida. E a gente trabalha lá com essas categorias mesmo, né? Morro e asfalto. Então, assim, no mesmo espaço geográfico você tem um índice de desenvolvimento humano altíssimo, né? E aí depois você sobe o morro e aí você tem miséria, você tem fome, você tem feminicídio, você tem pessoas com pouca escolaridade, então é uma contradição muito grande. E o que acontece então? Como essa comunidade está dentro do espaço urbano, né, um espaço muito valorizado, tem muito interesse das ONGs atuarem nesse lugar, porque é cômodo. Você não tem que ir para a Baixada Fluminense, que é um lugar mais distante, mais perigoso, né? Então fica muito cômodo. Então existe uma oferta de projetos sociais muito grande, né? E eles estão super acostumados. E aí eu notei, né, como antropóloga, esse termo nativo que eles chamam, que são os ongueiros. Eu falei, o que é ongueiro? Não, mas ela já é ongueira. Eu falei, o que é ongueiro? Né? São os jovens que vivem de participar de projetos sociais oferecidos por ONGs. Muitas delas que estão lá para lavar dinheiro, verdade seja dita, né? Então vira um negócio aquilo ali. Então esses jovens tinham uma oferta enorme de ONGs oferecendo bolsa para eles, né? Na maior parte das vezes em troca de quase nada, né? Uma coisa um pouco faz de conta, só para depois eles fazerem relatório e dizerem, olha, a gente deu, os jovens estão maravilhosos e tal, e pronto, acabou. Só que eu entrei no projeto e queria fazer um negócio sério. E aí, realmente, os jovens não acharam a menor graça, né? Porque eles queriam ganhar o dinheiro deles sem ter que fazer nada, entendeu? Muitos preferiam estar em ONGs nas quais eles podiam ganhar a bolsa, fazendo o mínimo possível, ganhar um lanchinho, entendeu? E isso já era a cultura ongueira do lugar. Estou falando um negócio assim para vocês que pouca gente conhece de dentro, né? Eu conheço isso de dentro de 2 anos lá. Então, assim, a gente, para vocês terem uma ideia, nesse mesma comunidade, nesse mesmo morro, do lado do nosso prédio, onde a gente estava, o AfroReg, tinha o Criança Esperança, que essa vocês conhecem muito bem, também é terceiro setor, né? Uma coisa bastante parecida com essa coisa do predicado, né?
Eles criaram, bem parecido, né? Tem o segundo setor, que é a Rede Globo, criou o Criança Esperança, que atuava ali para dizer, olha como a Rede Globo faz pelo social e tal. E além disso, eles tinham, então esses jovens ficavam circulando assim na comunidade, eles eram praticamente assim o mercado consumidor desse mercado de assistência social, né? Essa assistência social virou um mercado ali, né? E além disso, eles ainda eram assediados pelo próprio tráfico, né? Que de longe era o que pagava melhor, né? Então, no mercado de oferta de dinheiro fácil, assim, o tráfico era o que pagava melhor e eles não tinham que escrever nada, não tinham que ler nada, não tinham que fazer nada, né? Quer dizer, até tinha algumas outras conveniências, né? Do tipo poder pegar uma arma, né? Que tem dentro dos valores, isso é importante, né? Tem que ser o atrativo dos rapazes e tal, pega mais menina, tem a opção de vista muito valorizada entre eles, né? Então havia uma resistência enorme. Quando eles começaram a ver que tinha que trabalhar, eles falaram assim, peraí, tá passando o quê? Eles eram muito valorizados, eles eram catados, entendeu? Pelas ONGs, uma oferta muito grande de ONGs. Então essa foi a primeira dificuldade. Outra coisa que a gente tinha os grupos eram muito heterogêneos de jovens, né? E também tinham jovens fora da comunidade, que era uma coisa que eu não entendia muito bem, e até hoje não entendo, né? Mas parece que, isso eu não consegui pescar, né? Mas parece que essa cultura ongueira transcende o próprio espaço geográfico, entendeu? Então, os de outras comunidades ficam sabendo, tem ali, não sei o que e tal, aí vão indo, né? Então a gente tinha jovens de outras comunidades também que se deslocavam para fazer. O projeto que essa instituição tinha junto com a Afroreg nessa comunidade era de produção de vídeo. Então a ideia era proporcionar que os jovens tivessem uma oficina de vídeo, de audiovisual, onde eles estariam capacitados a fazer direção, fazer câmera, e de fato tem isso já aconteceu há muitos anos, né? Foi quando que eu fiz isso? 2005, né? Muito tempo atrás. E eu mantenho contato com alguns deles, né? E um deles, o Max, virou cameraman. E outro também trabalha na Globo, então a gente conseguiu, de alguma forma, alguns, né, saíram dessa história. E outro problema que a gente tinha na seleção é que tinha uns que tinham um nível de escolaridade muito baixo, tinha um nível de precariedade muito grande, né? E esses, ao meu ver, eram os que mais precisavam, mas eles eram barrados no processo seletivo, porque a gente tinha que mostrar resultados. Então, se a gente pegasse os piores, a gente não podia avançar muito. Então, a gente acabava selecionando uma contradição louca, né? A gente acabava selecionando os zongueiros profissionais, né? Os que já tinham uma carreira, para usar o termo aí do Becker, né? Um sociólogo americano, eles já tinham um estado, eles sabiam como é que funcionava aquilo, eles já tinham uma experiência de ONG. Então foi com esse grupo que a gente conseguiu trabalhar, tá? E outra coisa que eu acho que vale a pena comentar aqui, deixa eu ver, eu acho que tem uma coisa aqui para ficar mais fácil, é que eu achava curioso porque a ONG tinha. Posso falar em português? Sim. A ONG tinha esse projeto. Tinha os pressupostos, né? Que era de desenvolver, tinha assim, o tripé conceitual, né? Eles falavam. Então, era desenvolver o protagonismo juvenil,
nível, é tudo um discurso assim, né? A cultura da trabalhabilidade, eu não conhecia esse termo na época, estava começando esse termo no esteio da ideologia neoliberal, né? Então, não sei se vocês pegaram assim, né? Você não pensa mais em emprego, você pensa em trabalhabilidade, ou seja, dar alguma qualificação para os jovens se virarem nos 30, como a gente diz aqui em português, não sei como é que vocês dizem no país de vocês, que é apanhar, como supor, não? Então, e outro pé do tripé era educação para valores, né? Então, eles queriam que os jovens tivessem protagonismo na produção do projeto, eles é que tinham que escrever o projeto, só que toda vez que eles diziam alguma coisa que eles queriam botar no projeto, a coordenação dizia assim, mas isso não, por que vocês não falam de racismo? Por que vocês não falam do perigo das drogas, por exemplo, entende? E aí iam conduzindo, e eu ia brigando com eles, né? Porque eu falava, gente, não é para ter o protagonismo dos jovens, né? E aí teve um momento, vamos fazer um vídeo sobre o quê? Aí a ideia que eles tiveram foi de fazer um vídeo que seria o Big Brother no Morro, né? Big Brother do Morrão, uma coisa assim que eles chamaram, né? Big Brother do Morrão. E aí eles não gostaram, eles falaram, não pode, isso aí não é legal e tal. Não é cultura. Achei muito legal, né? Porque eles queriam fazer uma paródia do Big Brother, que já é uma trilha, uma das coisas que tinha no projeto da ONG, da ONG não, do Instituto de Responsabilidade Social do PSCA, era essa coisa de, eles falam muitas coisas bonitas assim, né, de fazer uma crítica da produção da mídia, não sei o que. Eu pensei, boa ideia deles, né, mas aí eles foram vetando. E aí nessa acabou saindo a história da comunidade. Vamos fazer uma coisa que fosse redescobrindo a comunidade, mas era tudo, olha só, o que eles queriam. Redescobrindo a comunidade, sexologia social, que eu nunca cheguei a entender o que era, que acho que foi uma coisa que o Instituto implantava na cabeça deles, sabe? Mas isso não era uma coisa nativa deles, né? Os esportes na comunidade, preconceito racial, jovens empreendedores, eram termos do Instituto que era projetado para eles performatizarem aquilo que eles queriam, ou seja, jovens colonizados, né? Então a ideia era essa, né? A ONG ia lá, o Instituto Predicar ia lá, ia salvar os meninos do tráfico, ia fazer com que eles fossem saudáveis, livres das drogas, empreendedores, né? Tivessem responsabilidade sexual, essas coisas todas. Então, eu tinha uma margem de manobra muito pequena para trabalhar, era tudo muito cheio de dificuldade por toda parte, né? E aí, E aí, o que eu fazia? No começo, no primeiro ano, tudo que era de produção escrita, que eles tinham que escrever, porque o projeto era muito sistemático, né? Tinha suas etapas e tal. Então, agora eles têm que escrever isso, tem que fazer o projeto, tem que fazer não sei o que e tal. Tinha que fazer os roteiros dos vídeos, né? Então, toda essa parte de produção escrita, eu auxiliava eles a partir de oficinas. E era uma dificuldade, né, como ela já previu, enorme, uma indisposição terrível a escrever, né? E aí eu faço até uma reflexão aqui, que eu acho que é bacana, né, trazendo deixa eu ver se eu acho aqui, trazendo o Chartier, sobre a questão, a relação também entre a leitura e a escrita. Que a gente, às vezes, não se dá muito conta disso e coloca as coisas um pouco no mesmo nível, mas existe uma relação de poder entre quem produz os escritos e quem lê, né? Então, a gente pode
pode pensar que quem lê é consumidor, né? Mas quando a gente pensa, e o título do texto, né, do artigo é Produção de Escritores, não é isso? Formação de escritores. E aí, o que vocês pensam quando a gente fala isso? Formação de escritores. Como é que soa para vocês isso? Mas quando vocês pensam em escritor, o que vocês pensam? Como se fosse, não sei, como se girasse um comércio. Para mim, na minha cabeça vem isso, né? Como se houvesse um comércio por trás dessa formação. Não sei. Pelo que você está me contando. Sim, é o que você pensa, tá? Mas quando a gente pensa em escritor, quem é um escritor? Vocês são escritores? Não, eu sou só leitor. Para mim, para ser escritor, tem que ser um bom leitor. Tem que ter o letramento, né? Vocês acham isso também? Todo mundo acha isso? Vocês são mais leitores que escritores? Eu escrevo bastante. Mas você se autorizaria a dizer eu sou um escritor? Não. Mas vocês se autorizariam a dizer eu sou um leitor? Eu, leitor, sou. Leitor é mais fácil, né? Por quê? Se a gente escreve a peça. Isso que eu penso, porque que nem eu estava lendo o texto, e daí ele fala, né? Numa parte menciona o Twitter. Eu uso o Twitter. Tipo, se você pega a quantidade que uma pessoa tem de tweets, literalmente dá um livro. Inclusive, eu já vi uma pesquisa dizerem que se tipo, os jovens escrevessem um livro com tudo na mesma medida que eles escrevem tipo, no WhatsApp, eles literalmente conseguiriam escrever várias coisas, assim, né? Da ONG, porque senão é muito perigoso, né? Então, com a camisa da ONG, a gente foi e a gente teve que caminhar um tanto assim, sei lá, tipo daqui até ali, estreito, mas nas duas laterais, com jovens fortemente armados, né? E eram jovens muito jovens. Então, você tinha menininha assim de 12 anos de idade, com fuzil, sabe? E te olhando assim, mal encarado, né? Então, uma cena assim que a gente vê de perto é diferente. Então, mas assim, depois desse evento, aí eu fui batizada, foi meu batismo, né? E eu fiquei completamente. E tinha uma coisa legal também, porque, assim, tinha essa resistência por parte deles, né? Tipo, o que essa branca tá querendo fazer aqui com a gente não é nada disso. Mas, ao mesmo tempo, como é que eu conseguia manejar essa violência simbólica que era real, né? Porque eu estava ali tentando tirar eles do tráfico, tinha uma ação colonizadora real, né? Então, eu tentar... Como é que se resolve isso? Se resolve. Tem violência simbólica mesmo, ponto, acabou, né? Então, a única coisa que você pode fazer é manejar isso, né? Então, uma forma de manejo era eu tinha uma falta de habilidade minha nata, eu sou completamente desorientada, né? Então, eles achavam aquilo maravilhoso, porque eles me guiavam pelas goelas e depois falavam assim: pô, André, se a gente te deixa solta aqui, você tá perdida, você tá ferrada, porque você... Aí falava: não, agora a gente vira aqui, né? Você me conhece, sabe como eu sou. Agora a gente vira aqui, vai dar... Não, André, caceta, que vai dar na boca, tem que subir pra lá e tal. E eu ficava toda perdida, né? Então, nisso eles iam me ensinando e iam me apresentando as coisas, né? Eu falei: isso aqui é o quê? Eles iam me explicando, então começou a rolar, a funcionar bem. Então, teve esse marco, né, como rito de agregação, e depois teve um outro que eu fui convidada a um baile charme. Foi muito legal, fiquei assim, super envaidecida, né? Porque fui convidada para um evento fora da semana, durante o final de semana, né, no sábado. Aí eu fui e tal, então a gente criou um laço bem bacana. E aí, o que a gente fazia? A gente
fotos, né? E reuniu, imprimiu na época as fotos. Eu acho que a gente não tinha ainda máquina digital. Acho que as máquinas eram 2005. Já tinha digital, né? Enfim, aí a gente imprimiu as fotos, e começou a fazer um trabalho que em antropologia a gente faz. Então, esse trabalho de campo, né, o dispositivo que eu criei foi assim: a gente foi a campo, sentiu o clima da favela durante alguns meses, eu não me lembro exatamente como é que foi. E isso, eu tenho tudo, aliás, eu tinha muita vontade de publicar isso. Todos os encontros que eu tive com eles, eu registrei, porque o Instituto pedia registros. E como eu gosto muito de escrever, me acho escritora, apesar de não ganhar dinheiro com isso, até ganho, né? Porque a gente ganha também, né? Nosso trabalho, a gente trabalha para escrever também. Eu tenho, assim, muitos textos, né? Todo esse trabalho está descrito com detalhes, né? E tal. Aí, a gente juntou essas fotos e a ideia era usar essas imagens como estímulo emocional para a produção de escrita. Então, ao invés de usar a leitura como estímulo emocional de produção de escrita, usar a própria experiência, e no caso a experiência visual / etnográfica, né? E aí a gente tinha uma multidão de fotos, muitas fotos. Também foi um momento assim, meio de desesperador. Como é que a gente vai fazer um livro disso? Calma, vamos lá. E a gente então começou a categorizar aquele material bruto, né, do campo empírico. Então a gente tinha um material bruto do campo empírico e começamos a botar em envelopes. Né? Essas fotos estão juntas, agrupadas, uma coisa bem física, sabe? Então eles foram sentindo, as categorias foram emergindo do próprio campo empírico, né? Então aí não teve nenhuma intervenção, isso eu fiquei bem livre para fazer esse trabalho, não teve nenhuma intervenção. E aí eles começaram, teve algumas categorias, né? Por exemplo, aí as categorias eu falo aqui depois, né? Deixa eu ver aqui. Fala dos capítulos. Dos capítulos que foram. Deixa eu ver. Isso eu não achei onde é que era. Não estou achando. Tanto faz. Não, mas eu queria ver. Será que é no últimozinho? Você está falando dos títulos ou de. Os títulos dos. Sim, no final do texto. Então, aí vocês vê, né, a diversidade deles, né? Tem uns que falam assim, foi uma oportunidade de aprender mais, outros falam, para fazer novas amizades, conhecer gente legal. Então, tinha muito essa coisa de ocupar a mente, não pensar em besteira, né? Que é bem a onda da escritora. Então, por exemplo, tinha uma categoria que era a infância. Eles pegaram a infância. Aí foi muito legal que a gente dividiu o grupão de jovens em mini-grupos e cada mini-grupo ficou responsável por uma das categorias, né, tipo velhice, infância, trabalho, história, tinha lá umas coisas que eles acharam, que agora eu não me lembro de todas. E aí o grupo de infância, por exemplo, começou a mexer nas fotos e selecionar quais fotos iam fazer. E aí falaram assim, aí alguém falou assim, mas essa infância aqui é diferente. Eles chegaram à conclusão que havia várias infâncias no morro, né? E foi uma coisa que eles próprios descobriram, que eu achei muito bacana.
né? Então, eles começaram a ver que tinha, por exemplo, no morro, a gente entende especialmente quem é do asfalto, né? E você viveu isso, né? Simone, Sabrina. A gente tem... Oi? Eu já não ia lembrar de ninguém. Sabrina. Então, existe muito preconceito. Então, tinha, por exemplo, tinha uma brincadeira que eles faziam que era de arma, né? Então, as armadeiras. Eles produziam, e no livro tem as fotos, porque eu ainda não achei o CD para trazer para você, porque depois eu não sabia se eu vinha e tal, eu acabei não trazendo, mas eu vou mandar para vocês esse livro. Tentar achar e tal, e mandar, porque tem as fotos, vocês vão ver as fotos, a foto do grupo é muito legal de ver. Aí eu andando assim, eu falei, que isso? Tudo eu achava estranhíssimo, né? E eles iam explicando as coisas, né? Aí eles produzem umas armas, imitando as armas do tráfico, né? E é uma brincadeira local. Eles pegam uns elásticos, fazem uma arma assim, basicamente uma madeira aqui, outra madeira aqui, que tem uma coisa com um elástico, e você joga chapinha. Você conhece? Chapinha, como é que se chama lá? Chapinha, lá chamava armadeira. Você tá falando do. Que tipo, lá de Loreto tinha a forma da arma. A gente usava elástico de dinheiro. Não, eles tinham umas grandes com elástico grandão assim. Eu devia machucar muito. Se a do Lacrana machucava, eu quero imaginar. Então eles faziam guerra, os meninos faziam guerra, então um grupo contra o outro e tal. E aí, assim, no livro tem foto dessas armas, né, que são muito bem feitas também, interessantes, assim, como objetos, né, e a gente botou e tal. E aí eles começaram a vir assim, e aí eu falo assim, não, mas espera lá, mas não é toda criança que brinca de armadeira no morro, né? A minha mãe não me deixava. Nossa, a minha mãe, que é evangélica e tal, quando era criança, eu vivia a infância inteira trancada em casa porque ela não queria que eu me misturasse com bandido. Imagina se ela me ver. Aí a gente começou a discutir isso, né? Eu disse, não, peraí, existem infâncias diferentes no morro, né? É um ambiente heterogêneo. Então eles trouxeram isso, né? As crianças que viviam trancadas também, que era outra realidade, né? Também tem muito, e é pesada, a infância é pesada, sabe? Porque são mães que têm muito medo que a criança se envolva com tráfico, e essas crianças acabam tendo uma vida muito, muito trancafiada, né? Bom, a gente pegou essas fotos, resolveu os grupos assim, cada grupo se ocupou de um capítulo, e começamos a trabalhar. No que consistia o trabalho de produção escrita, né? A partir da imagem, fazer o que o Gertz, né, chama, vocês chamam Gertz ou Gertz? O professor fala Gertz, mas eu acho que fala Gertz. Isso, né? Da descrição densa. Então, a gente, ao invés de fazer descrição densa a partir de uma observação em loco, né, a gente trazia para o gabinete, que era a sala, né, onde a gente trabalhou, e eles, a partir das fotos, lembravam e descreviam e produziam texto. Toda semana a gente tinha acho que 2 encontros por semana. E aí eu corrigia esse trabalho, escreviam à mão, eu corrigia à mão, né, a gente discutia também aspectos de gramática, sabe, o que podia melhorar e tal. Tivemos um debate sobre o quanto eu, como revisora do texto deles, né, deveria revisar ou não, né? Então a gente decidiu, a gente acordou que eles queriam manter a oralidade, manter esse registro da oralidade. Aí a gente chegou num outro impasse. Bom, a gente quer produzir um livro contando
descrevendo essa comunidade, mas a gente não quer que esse livro fique restrito à comunidade, né? A gente quer que outros públicos leiam e entendam esse livro. E vocês usam gírias e coisas que o pessoal do asfalto, por exemplo, não conhece, eu não conhecia. Como é que a gente vai resolver isso, né? E aí foi muito legal que um dos meninos era o Russo, ele tinha cabelo pintado assim de vermelho. Era um menino muito difícil, porque ele um turno ele ficava nessa atividade, nessa oficina, e o outro turno ele estava no tráfico, né? Ele fazia a adolação, que rolava as coisas nos saquinhos, né? Acho que é adolação que fala, né? Não, aviãozinho Ele é preparado. Eles só embalavam, né? Eles só embalavam. Só embalava. Eu acho que é dolação, já agora eu já não me lembro mais o termo. Nos meus escritos tem tudo escrito lá. Aí ele estava ali só para ganhar o dinheiro dele e tomar o lanche dele, porque servia um lanchezinho, né? Ele, em geral, não tinha o menor interesse pela oficina, estava sempre zoando, sabe, uma atitude assim chata, e eu tentando trazer ele, não dava certo. Aí esse lance da gíria, ele assim, pô, gíria é comigo mesmo e tal, né? Aí eu falei, pô, já sei, Russo, você vai fazer o seguinte, você vai fazer um capítulo que vai ser, ele não escrevia nada, não queria fazer nunca nada. Você vai fazer o dicionário, o glossário de termos, né? Aí ele, pô, mas como é que faz isso? Não tem dicionário, tá? Não sei como é que é dicionário e tal. Aí eu levei o dicionário para lá, levei um Aurélio grosso assim, né, para ele. E aí foi muito legal. Aí a gente fez uma oficina de dicionário. Não sei se vocês já brincaram de dicionário. Já? É uma brincadeira que você pega um verbete, aí os outros têm que criar um verbete, né? E depois a gente vota para ver quem. Enfim, para você se apropriar do gênero discursivo verbete, né? Que tem um conjunto de regras. Né, e a pessoa rapidamente descobre quais são as regras, né? Tem 1, 2, aí vai dar o exemplo, né? Acepção, não sei o quê, qualquer palavra que eu falasse aqui, a gente ia inventar, seria capaz de inventar um verbete. Aí fizemos isso e tal, e ele ficou amarradão, gostou muito e tal. E aí ele falou, não, mas aí eu preciso entender mais como é que funciona esse negócio do dicionário. Eu falei, não tem por nada. O dicionário é teu, fica com o dicionário aí, pode ficar com o dicionário dentro. E aí, os outros foram comentando, virou uma brincadeira no grupo, né? Que ele virou o Russo do dicionário. Então ele andava pela comunidade com o Aurélio debaixo do braço, tirando a maior onda, né? Dizendo que ele estava escrevendo um dicionário. E aí foi muito legal, foi a participação dele no livro. Então ele fez o glossário com as palavras, as explicações são hilárias, né? Muito legal os exemplos, porque aí ele dá uma definição e dá um exemplozinho, que nem tem no dicionário, né? Fez direitinho. Aí a gente fez isso, eles foram se envolvendo cada vez mais, foi muito legal. E chegou um momento que a gente queria publicar o livro. Né? O livro teve vários livros. Outra coisa importante também, que eu fiz questão de trabalhar com eles na questão da produção escrita, eles leram também algumas coisas, eu trouxe algumas coisas. Esqueci de falar que antes da gente começar o trabalho de campo, para prepará-los para o trabalho de campo, eu levei eles ao cinema para assistir um filme do Eduardo Coutinho, né, que é o Edifício Master, para entender um pouco como é que é essa pegada da etnografia, né, de descrever uma comunidade, não sei se vocês viram esse filme, você viu? Que é um filme muito legal, tá no YouTube, dá para ver. É um filme que Eduardo Coutinho vai com uma equipe de cinema, né, ele é documentarista, vai para um morro no Rio de Janeiro também, para um morro não, para um condomínio de edifícios, de apartamentos, e fica lá por acho que 2 meses, né, entrevistando os moradores.
Então é muito, muito, muito legal. Aí você tem, são apartamentos muito pequenininhos, né? Ele vai entrevistando, ele é um super entrevistador e tal. Outra coisa, os mini grupos, depois de fazerem, então tinha produção escrita a partir da imagem, né? E alguns quiseram fazer entrevistas também. Então, além da observação participante, houve também as entrevistas. Então, teve entrevistas bem legais, por exemplo, com pessoas idosas que conheciam a história da comunidade, né? Em relação às entrevistas, houve um episódio muito curioso também, que foi sobre a questão da gravidez na adolescência, né? Porque junto desse projeto havia uma equipe também de assistentes sociais muito empenhadas em que as meninas do projeto não engravidassem precocemente, né? Então era um projeto colonizador, civilizatório, né? Que elas não engravidassem, tal, aquela coisa que usassem camisinha, toda hora eles iam lá com os perus, com as camisinhas, e enrola e desenrola e tudo, e aí fala que a gravidez era horrível, as doenças, aí abrem na época ainda tinha coisa física, né? Abria assim aqueles postos com aquelas doenças todas, com as genitálias horríveis, né? Vocês já viram isso, né? Mostra assim para aterrorizar, para ninguém nunca mais querer transar, nunca mais na vida, né? Ai, que horror, essa porra. Aí, mas aquilo era inócuo, completamente inócuo, porque eles mostravam aquilo e claro, já estamos dizendo, eu nunca vou dar, tenho que me cuidar, claro, tal. E aí, o tema da gravidez na adolescência apareceu, né? Não sei como foi, uma delas achou de fotografar meninas jovens grávidas. Essas fotos apareceram no conjunto, né, do trabalho de campo. E começaram a escrever. Um discurso muito colonizado por essas agentes sociais, né? E diziam, não é possível, não pode, gravidez na adolescência, não sei o que, não. Aí eu fiquei escutando aquilo, não me parecia, toda hora eu tinha que fazer esse serviço, sabe, de tentar que a escrita fosse deles, né, porque eles estavam escrevendo para eles, não podiam ficar escrevendo para o Instituto. Mas será que elas pensam nisso? Comecei a problematizar. Não sei, vamos pensar, vamos fazer entrevista, né? Aí fizeram entrevista. E aí foi muito interessante, porque quando elas. Aí como é que era? Outra coisa que eles fizeram também. Entrevistaram, gravaram as entrevistas com gravadores que a gente tinha no projeto e depois fizeram um exercício de produção escrita da transcrição da entrevista, que é um exercício de escrita também, né? Então, de escuta e que dá um trabalho danado, vocês escreveram uma entrevista, um negócio bem trabalhoso. Aí fizeram essas transcrições e tal, algumas jovens, e o que apareceu nessas entrevistas? Elas não tinham, eram mães solteiras, né? No texto original, mãe solteira, um absurdo e tal. Quando foram entrevistar, o que aparece? Você não sente falta de ter um companheiro? Eu, de jeito nenhum, acho ótimo que ele foi embora. Maravilha! Não valia nada, um traste, estou muito melhor sem ele. Mas não faz falta você... E elas já colonizadas pelas assistentes sociais, né? E elas eram nativas também, né? Mas não faz falta o companheiro? Não, eles só não trabalham aqui e tal. Mas como é que você cuida da criança? Eu, minha mãe e minha avó, né? Então a gente foi descobrindo que na comunidade também existe uma coisa que a gente pode chamar quase de matriarcado, né? Você concorda comigo com isso? Nem Sabrina? Não é? Tem essa coisa muito forte, os homens são muito... dispensáveis, entende? É um negócio muito interessante. Então, assim, para a gente ver como é relativo, né?
como esse padrão de família não é universal. Não é universal. Tem outras famílias que se viram de outra forma, né? E essas famílias se organizavam desse jeito. Quanto menos homem tivesse, melhor, né? Porque o homem come muito, porque o homem bebe, porque o homem não faz nada, não sei o que e tal. Dispensava os homens, tipo assim, as Amazonas, entendeu? Tinha os filhos, depois dispensava os homens. Aí ficaram assim, não, mas a gente pode escrever isso, como vai ser? Eles próprios queriam se censurar. Aí eu falei, não, vamos escrever. Será que foi por isso que não foi publicado? Estou começando a falar coisas, estou começando a entender o que não foi publicado. Censurado. Foi censurado ali. E aí a gente fez isso tudo. E outra coisa muito bacana da escrita foi a reescrita, né? Que era uma coisa que eles não tinham noção, não estavam habituados na experiência que eles tiveram escolar com a escrita. Não sei se vocês tiveram essa experiência. Tiveram? De reescrever um texto? De escrever um texto para o seu professor, para a sua professora, e ele te devolver com correções e marcas e você ter que escrever de novo, né? Que não é uma coisa assim muito... não se faz muito. Vocês fizeram muito isso na vida? Fiz. Porque em geral quem fez teve sorte, né? Porque em geral na escola, pelo menos no Brasil, os professores não têm tempo para fazer essa devolução das correções. Mesmo na faculdade é difícil, né? Normalmente devolve, dá uma notinha qualquer, né? Porque é um trabalho enorme. En Colombia, estaba comentando a las chicas, en la escuela generalmente, pues cualquier texto, eso siempre los corrigen y siempre te escriben como es corrección. Y siempre leo el texto, ¿cierto? Muy bien, não? Sí. Muito bem. A prova a gente tinha que fazer As correções. Bom, lá não, eles acharam que Mas esse negócio- é século passado, né? eles achavam muito estranho, né? Então, começaram a perceber que a escrita, ela não nascia pronta, né? A escrita, ela não nasce pronta, ela nasce suja, nasce como os bebês nascem, né? Vocês já viram o bebê nascendo? Bebê de cachorro, por exemplo, né? Nasce sujo, depois a mãe lambe, cuida e tal, e o bebê, seu bebê nasceu também, né? Nasce feio. Nasceu feio. Então, e a gente Nasceu tem que amar, mesmo assim, né? Mesmo feio, mesmo sujo, a escrita é um produto que sai de dentro da gente, né? E é como um parto, né? Que nasce, mas não nasce acabado. Depois você tem que... Quem que falou que escreveu o livro? A Ana Maria Gonçalves. Eu escrevi o livro em um ano, um efeito de cor, e eu demorei 2 anos reescrevendo. Acho que ela reescreveu umas 3 vezes. Ah, sim. Porque eu queria me tirar da história. Não é, escrever é uma coisa muito difícil, né? Na época, para cada uma dessas atividades, eu levava material também para discutir. Eu levei um livro que chama O Lugar do Escritor. É um livro muito legal que um fotógrafo organizou, agora não vou lembrar o nome dele, que ele fez o seguinte, ele entrevistou escritores famosos, entre eles Paulo Lins, Raquel de Queiroz, Manuel de Barros, vários escritores, Paulo Coelho está no livro também, tem vários autores assim, bem importantes, né? E ele fotografou, teve interesse para eles também, né? Porque eles estavam com essa coisa da fotografia, da imagem. Ele fotografou o lugar onde o escritor escrevia, né? Então é um livro muito bonito, porque
porque tem a coisa, e depois são os escritores falando sobre o processo de escrever. Então, tem, por exemplo, a Raquel de Queiroz, ela fala na entrevista, o que escrever é uma chatice, é horrível. Se eu pudesse, eu seria qualquer outra coisa menos escritora. É um tormento. Então, essa ideia de escrever uma coisa lúdica, né? Leia também, gente. Leia lúdico da onde? Né? Porque é um trabalho, é uma poiesis, né? Você tem que trabalhar para ler, para encontrar um sentido. Às vezes você lê um parágrafo, não, mas peraí, que troço é esse? Aí você lê de novo, aí não faz sentido, né? Eu não sei, eu me lembro a minha experiência como leitora de história e quadrinhos, quando eu era mínima, né? Eu me lembro de me dar muito trabalho, ou eu era muito burra, pode ser também, né? Não sei, porque eu lia e não entendia as piadas, eu ficava, não entendi, eu leio de novo, não achei graça, não, você não entendeu, você se lembra dessa dificuldade, vocês entendiam logo tudo de cara? Ai, que bom, ufa, porque eu até hoje sou assim também. Olha, na minha escola tinha um negócio de ler, que eu acho uma coisa horrível isso. A gente lia isso no segundo ano da escola, né? A gente acabado de alfabetizar o ano seguinte. Aí a gente lia, a professora dava um tempo para a gente ler, e aí quem acabar levantar o dedo. Gente, que aflição! Porque eu estava assim, do segundo parágrafo, cadê? Eu falei, caraca, eu sou uma idiota, né? Porque todo mundo acaba antes de mim e eu demoro muito para ler, né? Eu acho que eu atrapalhava a aula, porque eu era a primeira a fazer. Ai, você era daquela. Eu fui a primeira a aprender a ler na minha sala, eu fui a primeira, então eu terminava. Eu sempre fui muito boa de contas, de coisas assim, eu não me conformava, daí ou não lia ou não fazia, e daí eu atrapalhava. Então era do tempo do castigo, eu sou do tempo do castigo, tinha que ficar fora da sala, na frente. Eu vivia na minha, não vivia. Eu era super lenta, e sou lenta até hoje. Então, assim, eu depois de muito tempo, eu descobri que ler bem não é ler rápido. Não. Né? Ler bem é você, como dizia o Bakhtin, né, que é um filósofo da linguagem, ele falava de tornar próprias as palavras alheias. Né? Então, isso é ler. Né? Ou se a gente hoje estava falando, sabe, que era antropólogo, não era antropófago, né? Ai, que medo! Na antropofagia, o movimento antropofágico no Brasil, né? Não sei se vocês sabem disso, em 1922, tinha essa ideia de que dos europeus, não vamos nos deixar colonizar por eles. O que a gente vai fazer? A gente vai comer eles, aproveitar o que presta e o resto a gente vai cagar, entendeu? E vai embora, né? Porque tinha a história do bispo Sardinha, que tinha sido comido, né, pelos os índios, os índios comiam. Tem um filme que chama Como Era Gostoso o Meu Francês. Às vezes eu brinco com o Pepe disso. Era gostosinho, esse pescoço, comer assim, ele acha que a gente é selvagem. Então a ideia é ter uma coisa selvagem mesmo com a leitura, né? A gente ser capaz de ler, não sei se vocês sabem uma história gozada, o Karl Marx, né? Escreveu Capital, ele era um leitor muito, muito selvagem, então ele lia os livros e ele rasgava os livros, rasgava o capítulo que ele queria e jogava o resto fora. Vocês acreditam nisso? Ele era assim. E tem manuscritos, tem livros do
do Marx anotados com anotações marginais, porque tem gente doida que estuda muitas coisas, né? Então, nesse campo da antropologia da escrita e tal, tem uma galera que estuda, que a gente até já tentou fazer isso, começamos uma pesquisa aí, mas não fomos adiante, de estudar os escritos que as pessoas fazem em biblioteca, por exemplo, em livro público, né? E você vai numa biblioteca e você vê os livros, tem muita coisa escrita na margem. Mas até isso. Não, e é muito maneiro. Agora você imagina se você pode estudar as notas de leitura do Marx. Olha que Eu bacana. vi numa palestra que o meu filho estava fazendo um curso a semana passada e o cara falou,